tarefa aqui. O espírito, porque a gente sempre pensa que é o corpo, que é essa matéria. E é por isso que a gente sofre. E é por isso que a gente se agarra tanto às coisas. Porque a gente fica agarrado pensando que é isso, que é essa matéria, que eu sou o Edson e aí tudo acaba aqui. Não acaba aqui. A vida continua e a gente tem coisas para ajustar, que ficou para trás, e coisas para fazer, que estão para frente. Então, dentro desse raciocínio, eu vou tentar colocar assim, um pouco da história. E no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, que é uma das obras básicas do Espiritismo, interessantíssimo para quem não leu, aconselho a ler todas as obras, né, básicas. Allan Kardec nos coloca que o temor à morte é uma visão insuficiente da vida futura. Ou seja, nós tememos a morte porque não temos uma visão clara do que acontece no futuro. Então esse nosso temor nos faz ter sentimentos que muitas vezes são contraditórios ao nosso próprio ensinamento, ao nosso próprio trabalho de crescimento que a gente está evoluindo. Isso me lembrou uma história de um amigo que eu encontrei esses tempos. E ele estava me contando que a esposa dele, eu perguntando como é que ele estava me contando que a esposa estava muito abalada, porque a sogra dele ia desencarnar, estava no hospital, coisa e tal. E eu fiquei pensando, mas ele deve ter quase 70 anos. Que idade será que tem essa sogra dele? Aí ela me falou que... Aí eu perguntei, né? E ele me falou que a sogra tinha 97 anos. E a esposa estava abalada, que a mãe, obviamente, ia morrer, mas abalada no sentido abalado mesmo. Não estamos falando de abalo assim, sentimento. Não, abalada de não conseguir fazer as coisas da vida, né? E eu fiquei pensando, por que esse apego? 97 anos, a pessoa viveu muito, né, gente? Vamos combinar, né? Eu quero chegar aos 97, né? Então, tu não tem que ter esse apego, tu tem que ter o apego contrário, de que a pessoa está seguindo essa jornada, porque é uma benção. Imagina, eu perdi minha mãe no início da pandemia, um pouquinho antes até, 94 anos. A minha mãe já fazia uns 5 anos e já pedia para desencarnar porque já estava cansada. E ela não era uma pessoa ela era uma lemoa forte, mas que estava cansada já de viver, né? Estava cansada de comer papinha. Então, ela demorou, porque cada um tem seu tempo, cada um tem sua missão, cada um tem uma história para contar na vida futura. Então, quando eu penso em mala, o que vamos levar daqui, a gente tem que pensar que a gente vai levar daqui é o nosso aprendizado. Que a nossa consciência vai carregar. Não que a gente não deva lutar pelas coisas. Jesus diz que dai a César o que é de César. Lutemos, mas lutemos com ordem, com tranquilidade, com harmonia, dividindo bem esses dois pesos entre corpo e espírito. Que não percamos tempo só cuidando do corpo. Não adianta eu fazer 10 horas de academia e não cuidar do meu espírito. Eu tenho que fazer academia, cuidar do meu espírito, cuidar dos meus netos, cuidar da minha esposa, cuidar da minha vida. Assim é a nossa vida. Procurar harmonizar tudo isso para que se tenha uma vida boa. Porque a gente não nesse plano, provas e expiações, nós não vamos ter sossego. Não pensa que nós vamos ter sossego. Não adianta procurar felicidade. Felicidade é um momento. Um momento de felicidade nós vamos ter, vários momentos. Mas vamos ter vários momentos de tristeza, de angústia, porque é desse mundo. A gente está aqui para ajustar as coisas. E nessa evolução do mundo,
somos nós, que precisamos evoluir, que precisamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, nos modificando, olhando para dentro de nós, retornando toda a doutrina, todas as religiões falam a mesma coisa, olhar para dentro de cada um, e dentro de nós está o reino. Quando Jesus falava em reino, meu reino não é desse mundo. Por que ele falava reino? Porque Jesus usava parábolas. Parábolas são histórias contadas usando personagens humanos. Se fossem animais, seria uma fábula. Mas como eram personagens humanos, era uma parábola. Então, nas parábolas de Jesus, ele usava o que ele tinha. O que as pessoas conheciam. Os pescadores, ele falava com rede, barco. Com os pastores, ele falava das ovelhas. Com os agricultores, ele falava do plantio, da semente. Voltando assim, a gente começa a enxergar as parábolas de Jesus bem assim como elas são. Então ele costumava usar o que ele tinha na volta. E reino era o que existia. Existia reinos. O mundo era dominado por César, o grande imperador, o grande. Então precisava criar conexão, e para criar essas conexões ele ia usando aquilo que ele ia enxergando. Por isso reinos do céu. Por quê? Porque o que o homem tinha de limite era o céu. O limite que o homem enxergava era o céu. Não que existe um céu. Foi nos ensinado isso, Deus, que crescemos aprendendo o céu e o inferno. Inferno para baixo, céu para cima. Por quê? Porque para baixo não tem nada. A gente sabe que era a terra que tinha. E para cima era um infinito, um céu. Então ia nos passando céu e inferno. Mas na realidade não existe céu, não existe inferno. Existe, na verdade, uma grande energia. E essa energia, nós fizemos parte. Nós somos uma nada. Nós somos alguma coisa. Pequenininha, mas estamos imersos nesse fluido universal que engloba tudo. Porque se a gente analisar, nós somos eu, a Terra, o Sol, a galáxia, esqueci o nome, que vai todas as galáxias e mais não sei o que, mas aquilo vai crescendo, aquilo é imenso, é gigante. E tudo está imerso nesse fluido, que é o fluido universal que vem justamente de uma força maior, que a gente chama de Deus, para a gente não ficar pensando muito longe, pensar no mais próximo de nós, que é onde a gente consegue se conectar. E quando a gente faz as orações, quando a gente se conecta, a oração que eu Deus no início, nós estamos nos conectando com Deus através desse fluido, através dessa energia que nos circunda a todos. E assim a imortalidade da alma, ela funciona da mesma maneira. Os espíritos usam todo esse universo de fluido cósmico para se intercomunicar, se locomover. Então nós estamos imersos nesse fluido. E estando dentro desse fluido, nós estamos conectados a Deus. Somos uma fagulha divina. E ela está dentro de nós. E nós somos Deus. Por isso Jesus diz, sois Deus. Porque podemos fazer... Estão chegando? Beleza, vamos dar uma escurecida, vamos ao passe. Depois nós continuamos. Vou pedir para vocês se acomodarem na cadeira de novo, relaxar. Os irmãos se preparam. Todas as religiões sempre falavam na imortalidade da alma. Deus do Bharadvajita, se direito a palavra do Egito antigo, das pirâmides lá, onde nos mostrou, na Babilônia, e inclusive na Bíblia.
a Bíblia vem nos falar em Gênesis 27 que Moisés transmite, vai ser Yaber Aloim, Reat Adam. Eu não sei dizer direito essa palavra, não falo hebraico, mas estou tentando aqui dar uma inventada, tá? Vocês dão uma desculpada aí. E formou-se o homem, é isso que quer dizer. Vai ser Yaber Aloim, ou seja, e formou-se o homem. Deus sopra de seu espírito a vida. Neshmat Ahim Nefesh, soprou a alma vivente. Ou seja, Deus tira do seu espírito e nos sopra a vida. Por que espírito? Nós viemos de um sopro. Ou seja, não é matéria. Deus não fez uma matéria, não pegou uma partícula e formou o ser humano. Ele formou um espírito. Ele soprou a vida. E a vida foi se formando a partir daí. Ou seja, a matéria é sempre um estado passageiro. Sempre que estivermos na matéria, estamos de passagem. A nossa vivência, o nosso crescimento é espiritual. Nós somos um espírito. Nós somos imortais. Se nós entendermos isso, nós vamos ter um mundo melhor. Se nós ensinarmos isso para as nossas crianças, com certeza nós formaremos um mundo melhor no futuro. Por quê? Porque nós não vamos mais trabalhar para construir palácios. Vamos trabalhar para construir amor. Isso é o que Jesus nos passava. Amor, 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 amor. Todas as religiões ensinam a mesma coisa. Eu já tive várias religiões para tentar entender, e algumas eu li sobre. Todas nos falam a mesma coisa. Amor, amor, amor. Por quê? Porque o amor é o crescimento do espírito. A caridade é que nos leva a evoluir como espírito, que nos aproxima uns dos outros. Na questão 134 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos colocaram justamente isso, a alma. Vou pegar aqui a minha palavrinha. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Aí ele diz: o que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Tudo bem simples. Aí ele vai dizer assim: as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, os espíritos respondem. As almas são os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e se reveste temporariamente de um corpo carnal para se purificar e se esclarecer. Aqui está mais do que explicado, de que estamos como espírito num corpo para nos purificar e nos esclarecer. Por isso, eu coloquei a questão do irmão que tirou a vida, mesmo sendo paraplégico, porque há necessidade, enquanto houver vida, há necessidade de purificação. Enquanto houver a resistência do corpo, a gente deve aceitar isso como uma prova ou uma expiação. Por quê? Isso me lembrou de um palestrante espírita. Vocês podem olhar no YouTube. Se chama O Gigante Deitado. É interessantíssimo. Ele dava palestra numa maca. Ele
não mexia nada, só falava. Ele foi ficando, né, doente no andar da vida dele. E ele não desistiu do que ele tinha se proposto a fazer. E aí ele foi até ao seu desencarne, dando palestra numa maca. Eles colocavam em cima como se fosse aqui, e ele dava a palestra dele. Porque ele tinha, sofria de dores, tudo assim como Chico Xavier, foi uma pessoa que sofreu muito. Você não via ele reclamar, você não via ele estar infeliz, ou ele chutar o cachorro porque ele estava com dor nas costas, porque ele tinha isso, porque ele tinha aquilo. Entendeu? Então a gente tem que entender nosso propósito. Por que nós estamos aqui e para onde nós vamos? O que nós vamos levar na mala que Deus mostrou? O que nós iremos carregar? Chute no cachorro ou a caridade aos irmãos que estão próximos? Comecemos em casa. Às vezes a gente fala, eu não gosto muito de falar assim, caridade muito extenso, porque parece uma coisa muito longa, parece que a gente não vai fazer. Mas a gente pode fazer, sim. A gente pode ser caridoso, a gente pode ceder o ouvido, ceder o braço, abraçar os irmãos. Agora está dando para abraçar. Olha que coisa boa, está dando para abraçar. A gente não conseguia abraçar ninguém. É incrível. Para mim, que gosto de abraçar, foi algo penoso. Foi algo penoso mesmo. Mas passemos por isso. Já estamos vivendo outras coisas. No capítulo 6 de A Gênesis, questão 10, nos colocado assim, ó, tudo emana de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus. Por quê? Porque Deus é um fluido, é um espírito que nos cedeu a luz, a força para que nós criássemos essa inteligência da qual nós vamos nos melhorar, nós vamos nos ajustar, porque nós vamos voltar para Deus. É um caminho longo? É, muito longo. Talvez estejamos bem longe disso, mas estamos caminhando. E a partir do momento que estamos caminhando, é sinal de que estamos evoluindo, assim como evoluímos vindo aqui hoje, nessa noite chuvosa de sexta-feira, no meio do feriado. Isso se chama evolução, porque não é fácil, irmão. Não é fácil sair de casa, não é fácil, tem um monte de coisa no meio do caminho, nos trancando, querendo que nós não façamos, mas nós somos insistentes, nós briguemos contra tudo e contra todos e aqui estamos. Jeremias, num determinado momento, diz na Bíblia também, pensou, sou muito pequeno para assumir essa responsabilidade. Aí Deus em sonho aparece para Jeremias e diz, antes que você fosse gerado, no ventre de sua mãe, eu já lhe conhecia. E eu já havia lhe escolhido para ser o profeta das nações. Ou seja, nós temos uma identidade espiritual. CPF e RG espiritual. E ela é reconhecida por Deus. É isso que Deus diz nesse texto bíblico. Que está lá no Primeiro Testamento. Nós poucos falamos, porque a religião pouco fala do Velho Testamento, a gente se baseia mais no Novo, que são as novas, mais fáceis da gente caminhar, vamos colocar assim. O Primeiro Testamento ele foi usado como o norte, a bússola para a humanidade caminhar. Mas o Novo Testamento é a ideia do amor, a ideia da caridade, a ideia de nós nos melhorarmos de dentro para fora. Mesmo que tenha sendo falado, desde muito antes, 5, 10, 15 mil anos antes de Cristo, se fala em imortalidade da alma, se fala em crescer como ser humano de dentro para fora, mas nós somos lentos mesmo. Nós somos bem, temos falhas,
E é por isso que estamos aqui. Então, assim, ó, eu trago também a parte da Grécia Antiga. Pitágoras, isso há 6 séculos antes de Cristo, já sustentava que a alma era imortal. E por isso é atribuído a ela o conhecimento verdadeiro. O que eu estou trazendo para vocês? Parte da história da humanidade, onde já se falava que nós éramos seres imortais. E eu vou trazer uma mais interessante ainda, que é a história de Sócrates. Sócrates, no tribunal dos Heliastas, em Atenas, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, houve um diálogo entre Sócrates e Criton. Criton era um discípulo, seu discípulo mais fervoroso, digamos assim. Criton vai à cela de Sócrates, subornando os guardas, e diz para Sócrates: foge depressa, Sócrates. Quando Sócrates tinha sido condenado a tomar o veneno mortal. E Sócrates diz: fugir? Mas fugir para quê? Ora, não sabes você que amanhã vão te matar? E Sócrates diz a Criton: matar-me a mim? Ninguém pode me matar. Aí Criton diz: sim, amanhã terás de beber a taça de cicuta mortal. Vamos, mestre, foge depressa para escapares da morte. E Sócrates diz: meu caro amigo Criton, que mau filósofo és tu. Pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim. E Sócrates batia na cabeça e dizia: Criton, achas que isso aqui é Sócrates? Engana-te, pois isso é o que eles vão matar, este invólucro material, mas não a mim. Eu sou a minha alma e ninguém pode matar a Sócrates. Ou seja, 400 anos antes de Cristo, esse depoimento de Sócrates. Platão, que é o discípulo de Sócrates, mais adiante, vai dizer: a alma pertence às coisas puras e imortal, por isso é atribuído o conhecimento verdadeiro. Mas o mais interessante está no Novo Testamento. Já no capítulo 6, João nos diz assim, ó: o Espírito é o que vivifica a carne para nada dela aproveitar. Aí nós viemos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Jesus leva Pedro e Tiago e João até o monte. Por que ele leva Pedro e Tiago? Porque eles eram os médiuns que andavam os 12 apóstolos com mais força espiritual, ou seja, iriam propor mais fluido do que iria acontecer ali. Seria a materialização de Moisés e Elias, que acontece no Monte Tabor. Ou seja, ali há uma clara demonstração de imortalidade da alma. Quando aparece tão verdadeiro os 3 discípulos que Pedro pergunta a Jesus, até vou ter que dizer porque eu não sei essa palavra, porque ela é meio tabernáculo. Pedro pergunta a Jesus se ele queria que construísse tabernáculos para que eles ficassem, Elias, e Jesus e Moisés. Mas obviamente não foi preciso, porque depois eles se materializam, né? Mas é interessante porque na Bíblia já vem falando também disso, né? Paulo também dá uma boa demonstração. Paulo vem depois de Jesus. Ele vê Jesus materializado, que já havia morrido, na estrada de Damasco, que é o que faz ele se converter, né? Então, assim, são várias demonstrações na história de que a alma é imortal. Então, pensando nessa, que eu estava falando para vocês, de
viu na casa espírita falar de imortalidade da alma, parece ser uma coisa tão óbvia. É óbvio. Nós não vamos morrer como espíritos. Nós só vamos fazer como a semente que é plantada na terra. Ela se debruça para nascer uma árvore e dar novos frutos. E assim a vida vai continuando. Vai vir um verme que vai comer um corpo. Eu me lembrei agora. Eu fui tirar meu paizinho quando a minha mãe faleceu, ali nesse cemitério da Paz, né? Alguém tem que ir lá para eles tirar os restos mortais. Estava lá, ó, a tiotinha do papai, né? E só os ossinhos, assim, a caveirinha, né? Eu queria levar a caveira para casa, minhas irmãs não deixaram, de jeito nenhum. Mas a caveirinha do meu pai, né? Mal tem, mas não deixaram. Não deixaram, respeitei ela, tudo bem, tranquilo. Para mim também, estava tudo tranquilo. Mas eu fiquei pensando ali, vem os vermes, come aquele corpo, vem outros vermes, come aqueles vermes, vem o passarinho, come o verme, leva, larga a semente, e a vida ela só se continua, ela não morre, não existe a morte como corpo. Existe um crescimento de vida. A vida vai sempre se renovar e continuar, assim como o irmão falou, que o sol vai engolir a Terra num determinado momento, a vida sempre vai continuar. Os planetas vão continuar sempre, né? Porque eles têm tempo de vida. O planeta, assim como nós, tem tempo de vida. E isso vai acontecer daqui a bilhões de anos, não sei quantos, né? Provavelmente já esteja bem evoluída. E essa é a nossa grande luta, né, gente? Então, assim, super brincadeira, mas é para a gente dar uma relaxada e entender que nesse processo de evolução a gente faz parte. Assim como a gente vem no centro espírita buscar o passe, buscar um momento melhor, o que é o passe? O passe é uma transmutação de energia dada por espíritos que estão à nossa volta, que a casa aqui está completamente cheia. Eles sempre vêm nas palestras, eles também aprendem, que a gente vive aprendendo. Eu poderia citar alguns livros para vocês verem que a gente tem isso, mas é interessante a gente entender esse processo de evolução, esse processo de crescimento espiritual que a gente vai tendo ao longo das nossas vidas, né? E espero também que a gente consiga sair daqui melhor hoje, um pouquinho mais acrescentado de luz, de paz, e entendendo que somos apenas uma centelha desse universo imenso que está por aí, e nós vamos continuar existindo sempre. Isso me glorifica saber de que eu vou encontrar meu pai, eu vou encontrar minha mãe, meu pai que faz muito tempo que eu não vejo, que nós inimigos eu acho que não, porque eu não tenho, né? Talvez um ou outro aí desgarrado que a gente não saiba, porque a gente é inimigo sem saber, né? Mas a gente vem se melhorando, e vem se modificando, e vem se ajustando para justamente poder ter uma, digamos assim, uma estada melhor. Porque o que vai nos colocar lá no mundo espiritual é justamente quem nós somos e o que nós fazemos aqui. Eu costumo dizer que isso aqui a morte é um elevador. Não tem botão. Você vai parar no andar que a sua consciência lhe colocar. Por quê? Porque a nossa consciência é que faz aquela justiça que nos ensinaram. A justiça de Deus, ela não existe de Deus. Ela é a nossa consciência nos julgando o tempo todo. E lá quando nos é colocado o livro da vida, eu falo assim, ei, vou ter que ajustar isso. E aí a gente pede para ajustar, a gente pede para vir
para aquele filho que não gosta muito da gente, um amigo do trabalho que não quer aceitar a nossa missão. Então, às vezes, a pessoa tenta fugir de um lugar para outro, achando que não adianta. Não tem fuga. Ajustai aqui, diz Jesus. Ajustai aqui enquanto pode. Porque é melhor do que levar para lá, né? É bem interessante essa parte. Eu vou ler um pedacinho aqui de uma... Como eu gosto de falar e vocês estão me ouvindo, esse livro, ele é um livro de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que faz parte de 14 livros, se não me engano, Entre a Terra e o Céu. Mas, na introdução, quem escreve é o Emmanuel. E no finalzinho ele diz assim, ó, da introdução dele: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvideis que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Ou seja, ontem, se nós encontramos hoje o que fomos ontem, inclusive se diz, né, quer saber o que você foi no passado, só olhar o que é hoje. Olha o que você é hoje, você já vai descobrir quem você foi. Qual é as falhas que a gente teve, qual é os acertos que a gente teve. Porque esse é o nosso melhor. O nosso melhor está aqui. Esse é o melhor Edson que chegou em todas as encarnações. A gente não vai para trás, a gente só vai para frente. Então nós estamos no nosso melhor. Então se a gente quer saber aquilo que a gente fez de errado, é só a gente começar a notar onde está nos doendo. Onde está nos doendo é porque ali houve um vacilo nosso. Nós podemos ajustar aqui hoje para amanhã não ter que carregar esse vacilo de novo. Então é interessante isso, é interessante a gente entender, fazer valer a nossa existência na vida corpórea, programando bem a cada dia, fazendo o nosso melhor, porque o amor sempre vence. Então a minha mensagem hoje é dizer para vocês justamente isso, que o amor sempre vence. E repetir uma frase: não juntar tesouros que a traça há de comer, e aterrojar tesouros. Vamos levar daqui, para onde nós formos, o nosso... Por isso se diz, né, essa que eu falei dos 14 livros de André Luiz, o primeiro livro é o nosso lar. Mas não é o nosso lar como se diz. Porque a gente sempre fala assim, pensa que o nosso lar é... O livro Nosso Lar, ele fala da comunidade Nosso Lar. Mas ele tem esse nome justamente para nos tocar que o nosso lar é espiritual. Nosso lar não é aqui. Aqui nós vamos viver 97 anos, como viveu 94, como viveu a minha mãe, a gente está vivendo um pouco mais, 90, 80 e pouco. Mas, espiritualmente, nós já temos milhares de anos. Então, lá é o nosso lar. E a gente entendendo isso, e tendo essa compreensão de que o nosso lar é espiritual, vai ficar mais fácil de nós enfrentar os nossos momentos de dor e de indecisão aqui nesse plano. Porque a gente tem muita dor e muita indecisão, muito egoísmo, muito orgulho, que é disso que nós estamos fadados a sofrer, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Se a gente prestar atenção, a gente sofre ou por ontem, ou porque tem ansiedade do amanhã. Porque se a gente viveu hoje, a gente vai viver bem, feliz. Eu costumo dizer, vamos botar na mochila só de hoje. Sandro Agostinho nos ensina isso, né? Chegar aí no final do dia e faça uma avaliação do que foi seu dia, agradeça, veja os erros que cometeu e peça para amanhã não cometer de novo. Ou seja, a nossa mochila vai ficar bem limpinha. Nós não vamos carregar aquele saco enorme de
uma vida inteira nas costas, mas é só uma mochilinha. Como quem vai numa caminhada, né? Dá um tênisinho mais leve, uma mochilinha pequena, e fica mais fácil de nós andar nessa caminhada.